A gente já parou para pensar como a tecnologia ao nosso redor parece que fica mais esperta a cada dia? Sabe, carros que dirigem sozinhos, recomendações de filmes que parecem ler a nossa mente? Alguma coisa mudou. E é por isso que hoje a gente vai fundo para desvendar o segredo por trás dessa revolução e descobrir como é que as máquinas realmente aprendem sozinhas. A pergunta que não quer calar é essa. Será que os computadores de repente ganharam vida e começaram a aprender do nada? Ou será que existe uma tecnologia, um método por trás dessa capacidade toda? A resposta, olha, é fascinante e está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, para começar, vamos dar uma olhada nessa tal mágica que a gente encontra por aí o tempo todo. Porque a inteligência artificial, ela não é coisa de um futuro distante, não. Ela já está bem aqui. É só pensar um pouco. O celular que entende o que a gente fala, os aplicativos que organizam nossas fotos porque reconhecem os rostos, as plataformas que sabem exatamente que filme ou série recomendar, tem até carros que dirigem sozinhos e assistentes virtuais que respondem umas perguntas super complexas. Tudo isso é IA em ação, fazendo tarefas que antes, olha, só a inteligência humana dava conta. Beleza. Mas como é que a gente saiu de programas que só seguiam ordens para máquinas que de fato aprendem? A resposta está num conceito que basicamente revolucionou a computação. O nome por trás disso tudo é Machine Learning, ou, em bom português, aprendizado de máquina. A ideia é até simples, mas é muito poderosa. Em vez de programar um computador com regras fixas para cada situação possível, a gente alimenta ele com um monte de exemplos e ele aprende os padrões sozinho. Para isso ficar mais claro, imagina só ensinar uma IA a reconhecer gatos. Em vez de a gente tentar descrever o que é um gato, com regras, a gente simplesmente mostra para ela milhões de fotos de gatos. O sistema vai analisar tudo aquilo e começa a identificar os padrões por conta própria. O formato das orelhas, a distância entre os olhos, e aí, depois de ver exemplos o suficiente, ele bate o olho numa foto totalmente nova e, pá, consegue dizer que aquilo é um gato. Só que para esse aprendizado todo acontecer, a máquina precisa de um ingrediente essencial e em quantidades gigantescas. É o que a gente pode chamar de combustível que alimenta todo o motor da inteligência artificial. E esse combustível são os dados. Simples assim. Sem dados, uma IA é como um motor sem gasolina. Ela não tem de onde tirar informação para aprender. Não tem exemplos para analisar. Não tem como identificar nenhum padrão. E a gente não está falando de um tipo só de dado, não. As IAs são treinadas com uma variedade imensa de informações. Fotos e vídeos para aprender a reconhecer imagens, textos para aprender a escrever, gravações de voz para assistentes virtuais e até informações sobre o comportamento das pessoas para sistemas de recomendação funcionarem. E aqui está o pulo do gato. Existe uma relação direta entre a quantidade de dados e o quão boa a IA fica. Quanto mais exemplos um sistema analisa, mais detalhados e refinados ficam os padrões que ele aprende. Com isso, ele vai ficando cada vez mais preciso. É um ciclo de melhoria contínua, alimentado por pura informação. Ok, a gente já entendeu que a IA aprende com dados, mas onde exatamente esse aprendizado acontece? Qual é a estrutura por trás disso que processa essa montanha de informação? Bom, a inspiração veio do cérebro mais complexo que a gente conhece, o nosso. A analogia é muito boa. Assim como o nosso cérebro tem bilhões de neurônios todos conectados, os cientistas criaram um dos modelos mais eficientes de machine learning, as redes neurais artificiais. Elas são estruturas com neurônios digitais que também trocam informações entre si. A grande diferença, enquanto a gente aprende com a experiência de vida, as redes neurais aprendem com os dados que a gente dá para elas. E na prática, como é que isso funciona? Uma rede neural analisa as informações em camadas, sabe? Quando ela vê uma imagem, a primeira camada pode detectar só linhas e contornos básicos. Aí a segunda camada junta essas linhas para começar a reconhecer formas mais complexas. E por fim, a terceira camada combina tudo isso para identificar o objeto completo, tipo um rosto ou um carro. É um processo de construção, do mais simples para o mais complexo. Agora sim, a gente chega na parte física da coisa, no hardware que faz tudo isso ser possível. Porque, vamos combinar, analisar bilhões de dados e rodar os cálculos de uma rede neural exige um poder de processamento absurdo. E esse é o verdadeiro motor por trás da IA. No coração desse motor, a gente tem as GPUs. Elas foram criadas originalmente para renderizar gráficos em videogames, mas a arquitetura delas é simplesmente perfeita para IA. Sabe por quê? Porque elas conseguem fazer milhares de cálculos simples ao mesmo tempo. É diferente de um processador normal que faz uma coisa de cada vez.
As GPUs processam tudo em paralelo, e isso acelera de um jeito absurdo o treinamento das redes neurais. E onde é que ficam todas essas GPUs superpotentes? Muitas delas vivem na nuvem. Mas a computação em nuvem não é nada abstrato, não. São data centers gigantescos, armazéns enormes cheios de servidores superpoderosos espalhados pelo mundo. E eles fornecem todo esse poder de fogo computacional para que qualquer um possa treinar modelos de IA supercomplexos. E claro, onde é que a gente guarda todo aquele combustível, os dados? Em infraestruturas de Big Data. Basicamente, são bancos de dados enormes, otimizados para armazenar e entregar de forma super rápida as quantidades massivas de fotos, textos e vídeos que alimentam todo o treinamento. Então, a conclusão é bem clara. Inteligência artificial não tem nada de mágica. Ele é um resultado de uma engenharia incrível que combina o combustível, que são os dados, os modelos de aprendizado, que são os algoritmos, e o motor, que são esses computadores superpoderosos. É a união desses 3 pilares que cria a inteligência que a gente vê hoje. Com tanto poder e tanta capacidade, é natural que a ascensão da IA traga junto não só oportunidades, mas também umas questões bem importantes sobre o nosso futuro e qual vai ser o papel dessa tecnologia na sociedade. E essas são algumas das preocupações centrais que estão surgindo. Como é que a gente garante a privacidade dos nossos dados que alimentam esses sistemas? Quem é que se responsabiliza quando decisões automáticas sobre crédito ou até diagnósticos médicos dão errado? E qual vai ser o impacto real no mercado de trabalho à medida que mais tarefas são automatizadas? Tudo isso mostra que a gente precisa, para ontem, discutir e implementar o uso responsável da IA. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que talvez seja a mais provocadora de todas. Com a velocidade que a tecnologia avança, com o poder dos computadores crescendo sem parar e a quantidade de dados aumentando exponencialmente, será que no futuro as máquinas podem de fato se tornar mais inteligentes que os seres humanos? Isso deixou de ser ficção científica e virou uma questão em aberto